Eu vou compartilhar com vocês o conto que a gente se aprofundou no nosso encontro especial de Natal. Eu vou contar ele uma versão bem compacta, porque mesmo assim ele já traz grandes reflexões, né? E aí eu vou chegar no ponto que eu quero chegar com você hoje. Um homem estava caminhando pelo deserto há muitos dias perdido. E quando ele já estava assim extremamente desesperançoso, cansado, sem força, sem energia, né, ali se arrastando, eis que ele avista um casebre. Ele se aproxima, vê uma sombra e ali ele se senta. E por um breve momento ele sente o frescor daquela sombra, né? E aí quando ele abre os olhos, perto dali, daquele casebre, tinha uma bomba de água, toda enferrujada. Quando ele olha aquilo, ele fala: Nossa Senhora, é a minha esperança, né? Porque aquele homem estava ali destinado a morrer de sede e de fome. E aí ele continua se arrastando e chega até a bomba. Quando ele pega na manivela e começa a bombear, aquilo só range e não sai água nenhuma. Completamente desapontado, ele cai para trás assim e se joga no chão. Quando ele faz esse movimento, ele bate o olho assim e vê ao lado da bomba uma botilha d'água, tão velha e enferrujada quanto essa bomba. Quando ele começa a limpar a garrafa, tirar o pó para ver o que tem dentro, ele vê que tem um rótulo. E nesse rótulo tem algumas orientações que dizia assim: primeiro, você precisa preparar a bomba para que ela funcione. Ela está enferrujada, ela é velha, então você precisa preparar ela para ela funcionar. Para que ela funcione, você vai precisar derramar toda a água que está nessa botilha de água na bomba. Assim, você vai fazer com que ela funcione e jorre muita água. E aí ainda diz assim: beba e use toda a água que você necessitar. Porém, antes de ir embora, faça o favor de encher a garrafa outra vez para o próximo viajante. Essas eram as instruções que continham no rótulo daquela botilha envelhecida. Aí ele olhou aquilo e falou: meu Deus, mas será que eu posso confiar nisso? Essa botilha é tão velha quanto essa bomba enferrujada, né? Ele viu de fato que aquela botilha estava cheia de água. Estava quente, estava velha, mas estava cheia de água. E ele pensou: nossa, essa água que está nessa botilha, se eu levar comigo, vai me servir durante muitos dias, até que talvez eu encontre o caminho, né, para eu sair desse deserto. Por outro lado, ele pensou: mas se eu jogar essa água aqui, eu vou ter água que vai vir lá do fundo do poço, fresca e abundante. E agora? O que eu faço? Né? Arrisco jogar toda essa água e a bomba não funcionar e eu morrer de sede? Ou tomo essa água quente e velha, mas pelo menos eu vou ter alguma coisa garantida, né? Com relutância, ele então resolveu derramar toda a água na bomba. Em seguida, ele agarrou de novo a manivela e começou a bombear. E bombeou, e bombeou. E à medida que ele ia bombeando e nada saía, ele começou a se desesperar, falar: meu Deus, eu joguei fora a única água que poderia salvar a minha vida. Mas ele falou: não vou desistir, se as instruções eram essas, eu vou continuar. E assim ele continuou, até que daqui a pouco ele viu assim aquele fiozinho de água saindo. E à medida que ele ia acreditando e bombeando, a água começou a sair um pouco mais grossa e daqui a pouco veio uma força de água em abundância, né? E ele pôde então beber, encheu a sua botilha, bebeu, foi lá novamente, encheu a sua botilha de água fresca, água limpa, água nova. E aí quando ele estava bem hidratado, sem perder tempo, né, ele foi tomando aquela água com muita sede, ele pegou a botilha para encher novamente, para deixar para o próximo viajante, né, assim como dizia as instruções. Porém, antes de ele fazer isso, ele resolveu deixar uma outra observação e dizer assim: acredite em mim, faça o que o recado diz, vai funcionar. Você precisa dar toda a água antes de obtê-la novamente. E assim essa história se encerra. Quantas vezes nós não estivemos perdidas no nosso deserto psíquico? Viver uma separação é estar num deserto. Você se vê perdida, sozinha, sem saber para onde ir e muito menos como sair dessa situação. Se você está vivendo uma separação, ou se separou há algum tempo, ou está, né, em processo de,
você deve estar reconhecendo o seu deserto. E o homem desse conto, talvez o primeiro grande ensinamento que ele nos dá é, apesar de ele estar algum tempo perdido, com sede e com fome, ele não desistiu, ele continuou, um passinho depois do outro. À medida que era possível para ele, do tamanho da força e da energia que ele tinha, né? Porque você imagina, eu sei que nenhuma de nós nunca viveu ou esteve num deserto físico, né? Mas você consegue imaginar o que é estar perdido num deserto por dias com fome e com sede. Garanto que muitas vezes ele pensou em sucumbir, em desistir, em se entregar, mas ele continuou. Ele perseverou. Talvez você esteja vivendo um deserto. Ou talvez você esteja perdida num deserto, se sentindo sozinha, sem saber o que fazer, sem saber como sair dessa situação. Superar uma separação é como cruzar um deserto. Se você for muito devagar, você vai morrer de sede e de insolação. Se você resolver cruzar um deserto muito rápido, correndo, para passar por tudo isso muito rápido, você vai se cansar antes de chegar lá do outro lado e vai desistir. Então, um deserto a gente não cruza nem muito devagar e nem muito rápido. Um deserto a gente cruza dando um passo de cada vez. E esse homem fez isso. Apesar de toda a situação da sede, da fome e de estar muito tempo assim, perdido, ele continuou um passinho de cada vez. E talvez tudo que você precise agora é só fazer isso, dar o próximo passo. Apesar de você está se sentindo perdida, sozinha, sem esperança, você só precisa dar o próximo passo.